Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os pastores, porque hoje no Brasil existem milhares de pastores. E aí cabe a você e a mim discernirmos quem são os pastores verdadeiros e quem são os pastores falsos, porque eles estão por aí. E é pelos frutos que nós iremos conhecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Então, cabe a você e a mim fazermos isso. E se identificarmos pelos frutos, ou seja, pelos resultados que eles praticam, quem é falso, não podemos dar lugar ou ocasião para eles em tempo algum. Não podemos dar confiança para esses homens. Pelo contrário, temos que nos acautelar dele, nos prevenir, nos resguardarmos deles. Porque, infelizmente, eles são falsos. Agora, para aqueles pastores que são de verdade, sinceros e verdadeiros, que agem segundo o padrão do Senhor Jesus, a esses sim nós devemos dar crédito. Porque, com certeza, eles estão cumprindo aquilo para o qual eles foram chamados pelo Senhor Jesus. E os pastores foram chamados pelo Senhor Jesus para edificação do corpo de Cristo. Esse é o objetivo dos pastores que foram chamados dos pastores que foram chamados por Jesus. Edificação do corpo de Cristo. Então, isso é importante discernirmos quem é quem hoje. Então, baseado nisso, eu vou ler aqui uma mensagem que eu tirei essa mensagem de muitos textos das Escrituras que falam sobre pastores, principalmente nas epístolas de Paulo e de Pedro, onde tem muitos textos que falam sobre pastores. Você tem que ler para entender o que significa ser pastor segundo o padrão do Senhor Jesus. Porque a esse sim nós podemos dar ouvidos. Porque eles estão, de certa forma, zelando por nossas almas. Então, nós devemos entender também que tanto você como eu nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus. Ele é o pastor suficiente para você e para mim. Ele é o bispo suficiente para você e para mim. Mas, para que o corpo de Cristo seja edificado, é preciso ter homens sérios, prudentes, homens que tenham mesmo essa responsabilidade de fazer com que os santos sejam aperfeiçoados, sejam edificados em Cristo Jesus. E para isso, é preciso que da parte desse pastor haja um empenho, haja um comprometimento, porque ele tem que cuidar do rebanho que lhe foi confiado. O rebanho não é dele. Ele tem que ter consciência disso. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Pedro. Então, o pastor hoje tem que entender isso. Nenhum pastor, bispo ou apóstolo pode usar pronomes possessivos para se referir à igreja, como se a igreja fosse dele, como se ele tivesse tomado posse da igreja, como se a igreja fosse propriedade exclusiva dele, coisa que não é. Daí já podemos ver que esse pastor que fala isso já não é um pastor de verdade. É um pastor falso, é um pastor mentiroso. O intuito dele não é estar ali para edificar o corpo. Pelo contrário, é para manipular
o povo. E isso é errado. Então, hoje no Brasil existem milhares de pastores. Mas cabe a você e a mim discernirmos quem é o falso e o verdadeiro. Então, como eu já disse, já preparei aqui uma mensagem que é baseada em textos das Escrituras. Então, essa mensagem aqui se chama Se Você é Pastor de Verdade. Então, eu vou ler aqui. Essa mensagem ela vai ter duas partes. A primeira parte eu vou ler agora aqui, e depois no outro vídeo eu vou fazer a segunda parte. Então, eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Se Você é Pastor de Verdade. Ela começa assim, ó. Se você é pastor de verdade, você nunca pode entrar dentro de templos construídos por mãos humanas. Se você é pastor de verdade, você tem que fazer tudo para o aperfeiçoamento dos santos. Se você é pastor de verdade, você não pode gostar de exercer a primazia e o domínio sobre o povo. Se você é pastor de verdade, você não pode recolher dízimos de dinheiro dos irmãos. Se você é pastor de verdade, você não precisa fazer seminários, porque a unção é que te ensina a respeito de todas as coisas. Se você é pastor de verdade, você não pode ensinar coisas que não contribuem em nada para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você é pastor de verdade, você não pode servir às riquezas, ou seja, ao Deus Mamon. Se você é pastor de verdade, você não pode se referir à igreja com pronomes possessivos. Se você é pastor de verdade, você não pode ser um cego. Você não pode ser um cego guiando outros cegos. Se você é pastor de verdade, você não pode usar suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos incautos. Então, essa é a mensagem. Agora, com essa mensagem, que é baseada em textos das Escrituras, você já pode começar a discernir quem é quem. Porque isso cabe a você e a mim fazermos. Porque o Senhor Jesus disse que devemos nos acautelar dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A essência deles é essa, de lobos roubadores. Mas a máscara que você consegue ver e eu consigo ver é de ovelha. Fica difícil discernir assim. Mas pelos frutos iremos conhecer quem é quem. Os frutos vão denunciar quem é falso, quem é verdadeiro. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal, para que ninguém seja enganado por homens pervertidos que existem por aí. Porque existem muitos pastores por aí que, infelizmente, só estão nisso por causa do dinheiro. Pastor hoje virou uma profissão. E eles tiram os lucros, principalmente de estarem recolhendo dízimos de dinheiro das pessoas mensalmente. Essa é a realidade. Que você e eu não podemos aceitar esse tipo de coisa. Porque um pastor, como eu já disse, ele foi dado e foi chamado pelo Senhor Jesus para a edificação do corpo de Cristo. Então é isso que ele tem que fazer. Ele tem que se empenhar e se esforçar por fazer isso, para que ele seja encontrado fiel em ter feito isso com responsabilidade e eficiência. É dessa forma que um pastor de verdade deve agir, deve proceder em todo o tempo.
Então eu espero que essa mensagem possa esclarecer muitas pessoas. E aguardem a parte 2, que vai ser no próximo vídeo. É isso que eu queria falar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.